Bom dia, vamos ao nosso pão diário. Eu estou aqui num dilema para uma definição, e essa definição é acerca de culpa ou responsabilidade. É algo que passa na cabeça de todo e qualquer ser humano. Lá no princípio, na criação, aconteceu algo quando Deus cria o homem, forma todas as coisas, formou o Éden. E diz assim, ele cria o homem, dá para ele instruções, ordem, que faça isso, que faça aquilo, que isto ou aquilo não. E o homem então ele peca. Pecar é errar o alvo, o objetivo. Ele errou o objetivo e o alvo que Deus tinha estabelecido para ele, então ele pecou. E Deus então quer responsabilizá-lo. E ele se exime de culpa, ou seja, ele não assume responsabilidades. Responsabilidade é o dever acerca das consequências daquilo que fazemos, né? Do próprio comportamento, do comportamento de outros, os quais somos responsáveis por ele. Isto é responsabilidade. Responsabilidade é uma obrigação. Responsabilidade é respeito. E o ser humano, às vezes, ele não cumpre com o seu papel de responsável. Responsabilidade é obrigação, gente, que nós devemos ter. Aquele caráter de ser responsável por, isto é responsabilidade. Tá. Então, depois de haver errado, ou seja, pecado, errado o seu alvo, Deus o chama para si e ele vai e fala assim, então chamou Deus o homem a si e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondendo Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? E ele, que ele fala, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha a responsabilidade. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Não assume responsabilidade. E quando não se assume responsabilidade, tem-se um sentimento de culpa. A culpa deve ser pelo menos responsabilidade pelo dano, ou o mal, aquele desastre causado a outro. Na verdade, culpa é uma falta, é um delito. Em alguns casos, culpa é crime. E ele não assume responsabilidade, então tem consequências, ou seja, ficou faltoso, ele cometeu um delito, e ele se torna agora réu, ou seja, crime. É o que aconteceu. E ele pergunta à mulher, e a mulher também diz: olha, a serpente me enganou e eu comi. Mais tarde seus filhos nascem, e também diz assim: aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Quando se assume uma culpa, quando se tem uma responsabilidade, aí tem aceitação. E se não fizeres o bem, o pecado jaz, ele está à porta, e o seu desejo será para ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. A falta de responsabilidade, é isso mesmo, ela acarreta em danos. É interessante que todo o histórico
da humanidade sempre foi assim. E os tempos foram passando, a história de culturas, de nações, de povos, a mesma situação. E chegamos aqui numa era cristã. Cristo nasce e ele começa a revolucionar o mundo de época. E aqueles governantes ficaram preocupados, turbados, espera lá. Há uma pessoa agora que influencia mais do que nós mesmos. E eles ficaram com um peso. E prendem ao Senhor Jesus Cristo. E na noite em que ia ter um julgamento, a esposa de um governador, ela tem um sonho terrível e conta para o seu marido o que houve. Mas ele não assume responsabilidade e julga conforme o povo e não conforme a sua consciência ou a sua responsabilidade, que era dele a responsabilidade. Ele joga para o povo a responsabilidade, como os governantes do nosso país em uma determinada época que fizeram um referendo de armas e jogaram a responsabilidade sobre a população. E ainda tinha que votar, sendo que a decisão é da liderança e não das pessoas. Está se repetindo a história agora. Nós teremos as próximas eleições e nós temos que decidir quem deveria ter uma decisão coesa. Seriam os que já estão governando para uma melhora da nação e do povo. Mas eles jogam a responsabilidade em quem não a tem. O inocente ou culpado, né? Nós precisamos melhorar o nosso comportamento. Nós precisamos melhorar a nossa vida com o Criador. Nós precisamos assumir responsabilidades. Pare e pense na sua vida como ela está. E o que você deve, as decisões que você deve tomar. Seja verdadeiro, tenha responsabilidade, não tenha uma consciência de culpado, porque é mais fácil transferir a culpa do que assumir responsabilidades. É o que tem acontecido, é bem mais fácil transferir a culpa. Não ache um culpado, olhe no espelho e o problema está resolvido. Que você possa refletir nisso, que as suas decisões sejam assertivas e que a sua vida melhore em todo o tempo. Vá para o Criador, entrega nas mãos dele os problemas, confesse. 1 João, a primeira carta que João escreve, capítulo 1, versículo 9, ele escreve dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, claro que é o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pensa nisso. Tenha um bom dia e a paz. Shalom.